A Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região Ceará, histórias que a memória não esquece. A atividade correicional, procedimento que, dentre as suas finalidades, verifica a prestação jurisdicional, tem a sua origem na Idade Média. Documentos e leis da época registram que a justiça era considerada a primeira responsabilidade do rei. Nomeados por monarca português, os corregedores, com função primordialmente investigatória e recursal, inspecionavam os procedimentos funcionais dos juízes em visitas às localidades jurisdicionadas da comarca. A transferência da corte para o Brasil, em 1808, resultou em transformações nos atos administrativos, políticos, econômicos e sociais. E foi no alvará de 10 de maio de 1808 que Dom João VI elevou a relação do Rio de Janeiro à condição de Casa da Suplicação do Brasil como tribunal de última instância, tendo a mesma alçada da Casa da Suplicação de Lisboa, sendo esse o marco inicial da Justiça Nacional. No Brasil, a prática das correições chegou com a família real, porém só foram regulamentadas no Segundo Império por meio do artigo 26 da Lei nº 261, de 3 de dezembro de 1841. Até a independência, a estrutura judiciária brasileira não mudou, e a figura do corregedor de justiça era daquele que, dentre os magistrados, tinha a função de zelar pelo bom andamento da administração da justiça. O período republicano foi marcado por severas mudanças na estruturação política brasileira, com a introdução do regime federativo e de eleições diretas. Com a nova conformação, a República dos Estados Unidos do Brasil introduz mudanças na esfera da burocracia judicial e, em 1890, é criada a Justiça Federal. No dia 24 de outubro de 1930, o presidente Washington Luiz sofre um golpe de Estado e é conduzido como prisioneiro ao Forte de Copacabana. Getúlio Vargas torna-se o chefe do governo provisório, revogando a Constituição de 1891 e passa a governar por decretos. 9 anos após a Revolução de 1930, o governo federal organiza a Justiça do Trabalho e as atividades correicionais são realizadas pelos presidentes dos Conselhos Regionais do Trabalho. Após a inclusão da Justiça do Trabalho no âmbito do Poder Judiciário, a Corregedoria Geral do TST começa a atuar como órgão de inspeção e correição sobre os Tribunais Regionais do Trabalho, tendo como primeiro titular o ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes. O Regimento Interno de 1955, artigo 15, inciso 11, diz: compete ao presidente do tribunal exercer correição pelo menos uma vez por ano. Regimento assinado pelos magistrados Francisco Altran Nunes, Cícero Leôncio Ferraz, Clóvis Arraes Maia, José Juarez Bastos e Ubirajara Índio do Ceará. Com o passar do tempo, as correições sofrem alterações de prazos, de jurisdição, que passa a ser apenas no território cearense, e no ano de 2000 aparece pela primeira vez no Regimento Interno o título de Corregedor Regional. Em 2008, o presidente José Antônio Parente delega ao vice-presidente Cláudio Soares Pires a função de corregedor regional para o biênio 2008-2010 e, em 2011, é aprovada a eleição para o cargo de corregedor regional. Na gestão da desembargadora Maria Roseli Mendes Alencar, em 2012, no dia 10 de abril, é eleita a primeira magistrada a assumir o cargo de corregedora regional após eleições. No dia 14 de junho de 2012, a desembargadora Maria José Girão tomou posse como corregedora regional do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará no período de 2012 a 2014. Na Justiça do Trabalho, o corregedor examina processos, registros e documentos. Ao final, apresenta suas conclusões mediante determinações e recomendações para a regularidade dos serviços judiciários. Ministra Dora Maria da Costa, Corregedora-Geral da Justiça do Trabalho. Nasceu em Dores do Indaiá, Minas Gerais. Ingressou na Justiça do Trabalho
por meio de concurso público no Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, Minas Gerais, em 1979, exercendo as funções de assessora de juiz e diretora do Serviço de Documentação, Legislação e Jurisprudência. Em 1987, iniciou sua carreira na magistratura trabalhista do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, Distrito Federal Tocantins. Em 2002, é promovida ao 2º grau de jurisdição do TRT da 18ª Região Goiás, órgão que presidiu no biênio 2005-2007. Foi convocada pelo Tribunal Superior do Trabalho entre 2003 e 2004. Em maio de 2007, tomou posse como ministra do TST em vaga destinada à carreira da magistratura. Foi conselheira do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, biênio 2014-2016, e eleita para a diretoria da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, para o biênio 2020-2022. Exerceu o cargo de vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e, em 13 de outubro de 2022, tomou posse como Corregedora-Geral da Justiça do Trabalho para o biênio 2022-2024, sendo a primeira mulher a ocupar a Corregedoria-Geral. Prometo desempenhar fielmente os deveres do cargo de Corregedora-Geral da Justiça do Trabalho, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República.